Pronto, pessoal, eu sou leitora e quero apresentar um livro que me interessou bastante. Eu já li, é uma biografia feito pelo Fernando de Moraes, a biografia do Lula. São, na verdade, vai ser 2 volumes, mas só saiu o primeiro, ele promete que o segundo vai ser para depois das eleições. O que é que tem de interessante nesse livro? Primeiro, o Fernando de Moraes é um jornalista, mas é um jornalista muito bem preparado. Ele também tem uma experiência, ele foi deputado, isso nos anos 80 ele foi deputado, ele foi secretário de Cultura e secretário de Educação em São Paulo. E é autor de livros famosos, como, por exemplo, você já deve ter ouvido falar, Olga, A Ilha e Chateau, sobre Chateaubriand. E outros livros menos famosos. Ele tem uma vinculação, ou teve, né, uma vinculação com o MDB, isso lá nos primórdios, no final dos tempos da ditadura. E ele diz que fazia parte daquele grupo que desconfiava que a criação do PT poderia, digamos assim, atrapalhar um pouco o que os movimentos, o que as pessoas estavam fazendo, sobretudo puxado pelo MDB, contra a ditadura militar. Ele tinha essa ideia, mas eu acho que durante a escrita do livro ele desfez essa ideia. Ele tinha a intenção de escrever esse livro desde que o Lula foi eleito. Então, em 2002, ele andou assim, meio que se oferecendo, entre aspas, mas as coisas não caminharam na direção. E ele queria escrever um livro, na verdade, era sobre os bastidores de governo do primeiro operário que foi presidente do Brasil. Mas esse livro não foi esse que ele escreveu, porque em 2011 o Lula o chamou e pediu para ele escrever um livro e deu o rumo do livro. Seria um livro, um relato, na verdade, assim, um relato desde a criação do PT até a entrega da faixa presidencial para Dilma Rousseff. Isso em 2011. O livro só foi sair 10 anos depois, em 2021. Mas é um livro assim, riquíssimo. Eu fiquei impressionada com a base empírica, quer dizer, com a pesquisa, com os documentos que ele apresenta. É um documento assim, importantíssimo. Eu gosto muito de estudar história pela via das biografias. Eu acho isso muito bom. Ajuda muito a gente a entender, porque assim, o autor, o biografado, ele vai. É como se ele estivesse puxando a história. A gente vai vendo a história a partir dele, né? da história dele, da pessoa. Mas nesse caso desse livro aqui do Fernando de Moraes, é uma coisa meio inversa. É como se o Lula estivesse carregando a história, o Lula puxando a história, ele no centro e arrodeado pelas pessoas e projetado ou limitado pelas circunstâncias da própria história. É muito interessante o livro, vale a pena ler. É um livro, é um documento, é um livro de história, é um livro de afeto, é um livro perfeito para a gente conhecer a história do Brasil e até se apaixonar por ela. Eu recomendo, viu? Eu recomendo esse livro, vale a pena ler esse e ficar esperando pelo segundo volume. Sim, minha gente, faltou eu dizer, claro, todo mundo está sabendo que a eleição vai ser no próximo domingo, mas é bom lembrar, e o Lzinho do Lula, aproveite e lê o livro para ir votar com ele no coração. Beijo para todo mundo. E Lula lá.